Boa tarde, tudo bem? Meu bebê não dorme à noite, meu bebê tem muitos despertares. Me ajuda, por favor, não estou mais sabendo como fazer, não estou mais sabendo como lidar. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui essa noite, mais uma vez para a gente poder conversar sobre o sono dos bebês. Na semana passada falamos sobre aspectos importantes e características do sono dos bebês. O que interfere, qual a diferença do sono dos bebês para os adultos, questões que podem ajudar relacionadas ao sono do bebê. E hoje eu venho aqui trazer para vocês informações mais práticas de o que realmente você pode fazer no decorrer do dia e à noite para que o seu bebê durma melhor. Mas antes da gente começar, é um prazer, gente, imenso estar aqui com vocês. Eu sempre acho que eu vou ficar mais tranquila, que eu não vou me sentir nervosa, que não vai dar aquele friozinho na barriga, mas todas as vezes isso não passa de uma ilusão, porque eu sempre fico bem assim, elétrica, emocionada, agitada, quando vai chegando a hora de entrar aqui online. Gente, boa noite pra vocês. Olá, Mari, Cássia, Geice, Liliane, Iara, Rebeca, Ana Júlia. E não se esqueçam, gente, compartilhem o link aí da nossa live com os seus contatos. Mandem muitos corações pra mim, não vi nenhum até agora, gente. Olá, gente, caiu a internet aqui. Eu vou desligar do Wi-Fi, não sei por que tá caindo, porque o Wi-Fi daqui sempre... Pronto. Oi, eu voltei. Tava travado, gente? Caiu aí pra vocês? Me conta. Aí, agora eu tô feliz, ganhei muitos corações. Mari tá aqui com a gente. A internet caiu, gente, mas eu já desliguei o Wi-Fi aqui e acredito que vai dar tudo certo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo ok? Se tiver ok, me dá um joinha aí nos comentários. Cristiane. Aí, que bom então. Rebeca disse que caiu, mas que já voltou. Então vamos continuar, gente. Então façam isso, compartilhem aí com os contatos de vocês a nossa live, para quem precisa saber do nosso conteúdo. Porque, como eu disse lá nos stories, se vocês não estiverem aí com papel e caneta na mão, corram, anotem, porque essas informações são importantíssimas e vocês vão perceber o quanto vai fazer diferença na qualidade do sono do seu bebê, tanto das sonequinhas quanto no sono noturno, porque, como eu disse, as sonecas, a qualidade das sonecas, ela está diretamente relacionada com a qualidade do sono noturno. Então, gente, quando eu falo sobre quem não dorme bem não cresce, isso não é um exagero. Isso realmente acontece, porque quando a criança dorme, vários hormônios do crescimento são liberados. E não somente hormônios do crescimento, como também imunidade, que melhora, hormônio do sono, que também ele é potencializado quando o bebezinho dorme. E ele tem um melhor funcionamento do organismo. Um bebê que dorme bem, ele tem uma imunidade melhor, ele consegue estar mais protegido de doenças, mas principalmente quando o bebezinho dorme, é o momento em que ele assimila todo o aprendizado que ele teve enquanto ele estava acordado. Então faz parte da saúde, não só nossa, mas dos bebês também. E era uma angústia que eu tinha, porque como eu achava que meu filho não dormia bem, eu pensava que ele não ia crescer, eu pensava que ele ia ter algum problema de saúde futuramente. Só que é aquela visão distorcida que a gente tem em relação ao sono do nosso filho, porque ele está dormindo o que ele precisa, da forma como ele consegue. Não significa que se ele está tendo vários despertares, ele não vai crescer, que ele vai estar mais exposto a doenças e tudo mais. Só que se ele está acordando muitas e muitas vezes, ele não está conseguindo chegar naquele sono profundo. Vocês lembram da live passada que eu falei sobre o sono REM e o sono não REM?
Então, o bebê, ele não consegue chegar naquela fase de sono que é a mais reparadora, que é onde ele vai treinar os movimentos que ele aprendeu, tudo que ele aprendeu durante o dia. Por isso é importante a gente prestar bastante atenção nessa qualidade dessa soneca, em como está acontecendo esse sono noturno, para saber como a gente vai poder corrigir isso durante o dia ou até mesmo à noite, para que ele tenha um sono melhor, um sono reparador. Eu fiz uma pesquisa aqui para saber qual a média de sono que um recém-nascido ou um bebê precisa ter durante as 24 horas. E existem estudos que falam que é de 14 a 17, que é de 15 a 20. Eu segui a Fundação Americana de Sono, que ela diz que os recém-nascidos, eles dormem em média de 15 a 20 horas por dia. Lembrando que cada bebê tem as suas individualidades, não significa que o seu tem a obrigação de dormir 20 horas por dia. Às vezes ele dorme 18, ele dorme 16, isso vai depender muito do recém-nascido. Como eu já falei anteriormente, cada um tem a sua necessidade, as suas características. Tem bebê que vai ser mais ativo, que vai ficar mais desperto, outros que são mais sonolentos, que precisam de dormir mais. Bom, no meu caso, o meu era dos mais ativos. Ele não dormia tanto, igual eu achava que ele deveria dormir. Ele dormia entre 14 e 15 horas. Então, isso vai depender muito de bebê para bebê, mas gira em torno disso, entre 15 a 20 horas. Das mamães que estão aqui comigo, alguma de vocês já tiveram a curiosidade de olhar ou de fazer a contabilidade de horas de sono do seu bebê? Se vocês já fizeram, me conta aqui. Roberta, Carol, Ludmila, a Laís, vocês já fizeram essa conta? Cristiane, vocês já fizeram essa conta para saber quanto tempo seus bebezinhos dormem durante as 24 horas? Eu estou fazendo essa pergunta, gente, porque assim, quando a gente pesquisa, principalmente os bebês que dormem menos, às vezes a gente vê que essa quantidade não tá batendo muito e a gente fica assim, até aflita, né? Mas não tem necessidade disso, gente. Isso é só um parâmetro, é só um caminho inicial pra gente poder saber realmente qual que é a necessidade do bebê. E lembrando que os bebês, eles dão sinais de que eles estão com sono. Quem aí lembra quais são esses sinais de sono? Vocês lembram quais são esses sinais? Vou falar um deles aqui e depois vocês dão mais continuidade pra mim. Ó, Liliane falou aqui, ó, quando o João Pedro estava muito bebê, ele não dormia muitas horas, não. Em média, 14 a 13 horas por dia. Isso é super comum, Liliane. Eu acho que esse também era o meu caso, mas eu vou dizer por mim. Comigo, eu acredito que isso acontecia porque eu não sabia sobre as janelas do sono, eu não sabia sobre prestar atenção nos sinais de sono para poder colocar para dormir. Quando eu ia colocar para dormir, ele já estava extremamente cansado e ele não conseguia dormir muito, ele não conseguia ter uma soneca boa. Eu acredito que isso seja o principal motivo que o meu bebê não dormia mais horas. Provavelmente era o seu caso também. Mas então vamos lá, os sinais de sono. Coçar o olho, passar a mãozinha no olho, passar a mão na orelha, ficar com o olhar parado, ou às vezes começar a gemer, resmungar. Todos esses são sinais de sono que o bebê nos dá. Porém, a gente não tem esse hábito de prestar atenção nisso. Ou até mesmo não se informou sobre sono do bebê quando estava gestante. Então, a Liliane trouxe aqui pra gente sinais de sono, irritação, choro. Então, como a gente não está habituada, a gente não aprendeu sobre isso, passa desapercebido nessas primeiras horas. Alguns bebês, eles são dorminhocos por natureza e não precisa da gente colocar ele para dormir, ainda mais quando estão recém-nascidos, mas outros precisam dessa atenção, desses pequenos detalhes. Então, por isso que é importante não esquecer dos sinais de sono do bebê. Eu trouxe aqui algumas tabelinhas, uma que está relacionado com o tempo de sono, o tempo que o bebê ele fica acordado, que é o que eu chamo de janela do sono, o período, anota isso aí, gente, ó, janela do sono. Aliás, eu vou retornar. Primeira coisa que vocês precisam anotar é sobre os sinais de sono. Anota aí. Coçar o olho, passar a mão na orelha, ficar com o olhar parado, assim, olhando para alguma coisa, irritação. Porque o choro
já é o estágio final. Então, o soro é porque ele já passou dos sinais de sono, ele já está extremamente cansado e aí vai ser difícil ele dormir. Então, anotou os sinais de sono. Segundo passo agora, vocês vão anotar sobre janela do sono. O que é a janela do sono? É o período ao qual o bebê consegue ficar acordado, não vou falar feliz, é o período ao qual ele consegue ficar acordado e em seguida ele vai entrar para um cochilo. Esse é o período de janela do sono. Ele tá acordado, ele dormiu. Aí o próximo acordar dele é esse período de janela do sono. Por que é importante a gente saber sobre janela do sono? Porque a partir disso a gente vai prestar atenção nos sinais de sono do bebê e aí você vai descobrir quanto tempo esse bebê consegue ficar acordado. Essas janelas de sono, elas mudam de acordo com o crescimento do bebê. O bebê que ele tem, que é recém-nascido, que ele tá com 40, 50 dias, ele vai conseguir ficar acordado 1h20, mais ou menos. Se ele está com 3 meses, 4 meses, já conseguem ficar entre 2 horas, 2 horas e meia de sono. É importante você prestar atenção, gente, porque não existe um padrão único para bebê. Cada bebê tem o seu padrão, cada bebê ele tem o seu tempo de ficar acordado. A Geis falou aqui, há cerca de 1 semana estou tendo dificuldade com as sonecas das bebês durante o dia. Durante a noite, elas dormem bem e acordam uma vez somente para mamar. Então, Geice, provavelmente elas estão tendo essa dificuldade de pegar na soneca de casa, mas provavelmente elas estão no salto. O salto de crescimento, ele interfere muito, principalmente nessas sonequinhas. É um período que o bebê, ele tem e a hoje não vai colaborar, vai ficar me interrompendo. Se ficar interrompendo, eu vou sair e entro de novo. Mas então é isso, gente. Se provavelmente lá hoje expressa, vamos anotar todas as dicas que eu for dando aqui que você vai testando em casa. Porque o segredo, gente, é conhecer o seu bebê. Como eu estava dizendo, existem essas tabelas que falam sobre a janela de sono, a quantidade de horas que seu bebê deve dormir, mas a gente não deve ficar presa nisso. A gente tem que olhar para você ter um padrão, mais ou menos, né? Para a partir disso você observar o seu bebê e descobrir qual é esses períodos dele. É por isso, gente, que hoje, no atual momento, eu não sou muito a favor das consultorias do sono. Se for uma consultoria que olha mais para as características do bebê, eu acho super bacana, ensina bastante. Porém, a maioria vem com métodos perfeitos, instantâneos, rápidos, eficazes, no qual o método funciona super bem. Ele só não funciona se a mãe não fizer direito. E isso eu não concordo, porque causa frustração, ansiedade, sentimento de culpa, como se a mãe ou se quem está ajudando a cuidar estivesse fazendo algo errado. Então, eu não sou muito a favor desses métodos que você encaixa ele para todos os bebês. Eu acredito que cada bebê tem o seu padrão único de soneca e de sono e para poder funcionar, a gente precisa conhecer o nosso bebê. Então, procurem se informar, por exemplo, se o da Cristiane, acho que se eu não me engano, tá com 3 ou 4 meses, não é, Cris? Eu vi aqui que você perguntou, o meu mesmo caso, o meu também não dorme bem durante o dia. E quando dorme, acorda muito rápido. Durante a noite, com cama compartilhada, ele dorme quase a noite toda. Então, Cristiane, olha, provavelmente no seu caso, ele pode ou estar num salto, porque o salto interfere, ou pode ser que o ambiente que você está colocando ele para dormir durante as sonequinhas, ele não está conseguindo firmar no sono, ou você está colocando ele para dormir longe de você e ele está sentindo a sua falta, que é você pertinho. Óbvio, gente, que não dá para o bebê ficar o tempo todo na gente. Eu sei que é super difícil, mas às vezes você fazer uso de um sling pode facilitar a sonequinha dele. Você fazer uma das sonecas
sonecas com ele para que ele tenha uma soneca mais efetiva, porque várias são as questões que envolvem essa soneca. Então, eu acredito que pode ter alguma coisa a ver nesse sentido. Você até falou comigo no direct, depois a gente vai conversar com mais tempo sobre para ver se a gente consegue descobrir qual é o problema dessas sonequinhas. Então, gente, não fiquem presas. Aí, ó, ela tá com 4 meses. 4 meses é um dos saltos, assim, mais longos e mais difíceis pra gente poder entender, porque o bebê está aprendendo bastante coisa. É nesse salto de 4 meses que eles aprendem a ficar mais durinho, que eles aprendem a rolar na cama, que eles têm mais noção de ambiente e de espaço. É o período onde se encerra a esterogestação, ou seja, ele começou a perceber que você, Cristiane, e ele já não são um só. Então, são muitas as mudanças, provavelmente pode ser por isso. Então, gente, ó, não fiquem presas nessas tabelas. Pensem nelas apenas como um padrão para vocês compararem com o sono do seu bebê. Porém, gente, é importante o bebê dormir? Só que é importante que a gente estimule o nosso bebê no período em que ele está acordado. Como estimular, gente? É você fazer atividades nesse período que ele está acordado, aonde ele possa aprender mais coisas, onde ele possa ter mais contato com o meio ambiente. Quais são essas atividades que eu sugiro para vocês? Por exemplo, fazer o thumb time quando o bebê ainda não está com esse amadurecimento cervical. Thumb time é você colocar o bebezinho pelo tempo que ele se sentir confortável, numa superfície mais rígida, onde ele vai conseguir tentar, né? Que ele vai tentar se levantar. É uma atividade que fortalece bastante a cervical. Tem alguns que gostam, os que não gostam, não insistam. Henrique mesmo detestava thumb time. Mas tem alguns que amam. Então, se ele não gosta de thumb time, é o momento de você fazer um passeio, é o momento de você levar ele para um banho de sol, para ler algum livro, mostrar algum livro para eles daqueles 3D, que eles conseguem interagir mais, que chamem a atenção, certo? Pesquisem, gente, atividades que sejam de acordo com a idade, com a capacidade do bebê. Não adianta vocês pegarem uma atividade para um bebê de 1 ano se o seu bebê tem 6 meses. Eu vou fazer isso porque eu quero que meu filho saia na frente no crescimento. Ele não vai conseguir captar todas as informações daquela atividade que você está propondo para ele, então não vai ser proveitoso. Encontre atividades que sejam de acordo com a idade do seu bebê, combinado? Então, esse é um tipo de estímulo onde que, depois que passar um período, o bebê ele vai dormir, porque ele teve a quantidade de estímulo que ele precisava. Ele se cansou. O processo de aprendizagem, gente, ele causa um certo cansaço para o bebê. Mas fiquem atentas também com o excesso de estímulos, porque os excessos de estímulos também interferem na qualidade do sono. Ele fica acordado no máximo 2 horas e você levou ele para um shopping onde tem muitas luzes, onde tem muito barulho, não é o cheiro que ele está acostumado, não é a temperatura que ele está acostumado. É um excesso de estímulo e provavelmente ele vai ter mais dificuldade de pegar nessa sonequinha. Então, nem estímulos de mais, nem estímulos de menos. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica para vocês a respeito de como vocês identificarem que ele passou por estímulos de mais ou por estímulos de menos. A forma dos bebês dormirem. Gente, eu trouxe até uma frase aqui bem interessante do Carlos Gonzaga, daquele livro, Besme Mútil, que eu achei maravilhosa. Vou ler aqui para vocês. Ele fala assim, ó. Por que as crianças têm que dormir sempre do mesmo jeito se estão em constantes adaptações durante o seu desenvolvimento? É aí que entra novamente essas consultorias do sono, gente. Eu falo com propriedade dessas consultorias do sono porque eu caí nela 2 vezes. Eu caí em 2 consultorias do sono. Eu fiz uma quando o Henrique tinha 2 meses e fiz uma quando o Henrique tinha 8 meses. Óbvio que a de 2 meses não ia funcionar. Eu já conversei com vocês sobre isso. Por que não funcionou? Porque, gente, de 0 até 4 meses é muito complicado fazer rotina com o bebê. Porque o bebê, ele vai querer mamar mais vezes, ele está amamentando em livre demanda. Porque o sono dele, ele dorme mais vezes, então mais complicado, porque quem define o horário de dormir, o horário de mamar, é o bebê. Então,
essas tabelinhas rígidas de rotina até os 4 meses, ela é muito difícil de ser aplicada. Você tem que tentar ao máximo colocar algumas coisas que são mais fáceis. Por exemplo, o banho higiênico, que é uma coisa que você pode estabelecer horários. Mas não crie expectativas se caso a rotina que você já está acostumado a fazer não estiver funcionando com o bebê de 0 a 4 meses. Você pode tentar algumas coisas, mas não se estranhe se não der certo. Porém, a partir dos 4 meses já é mais possível, eles já estão mais adeptos a aceitar uma rotina. Então, Cristiane, se o seu bebê está com 4 meses, mesmo que ele esteja aí num salto de desenvolvimento, vale muito a pena você começar a implementar uma rotina com ele, inclusive rotina de sono. Não é você quem vai delimitar os horários que você vai colocar ele para dormir, porém, ele vai saber que a partir do momento que você começa a ele colocar por vários dias seguidos para dormir, naquele mesmo horário, ele vai esperar por isso. Então, eu estava aqui falando para você a respeito de colocar o bebê para dormir sempre de uma mesma forma. Eu vou dar um exemplo meu aqui para vocês, porque quando eu fazia essas consultorias do sono, o bebê teria que dormir no berço, eu tinha que colocar a mão em cima, fazer uma certa pressão para evitar que ele role, para mostrar para o bebê que tem alguém ali que está controlando os movimentos. Gente, hoje quando eu ouço isso e quando eu lembro que eu fazia isso, eu tenho vontade até de chorar. Porque eu não acredito que eu me submeti a isso, foi o desespero mesmo. Mas então, gente, um bebê, vocês acham que um bebê é um robô, que ele vai dormir sempre do mesmo jeito? Se ele faz 3, 4 sonecas no dia, ele vai sempre dormir do mesmo jeito? Óbvio que não. Se nós adultos dormimos cada um de uma forma, por que os bebês têm que dormir sempre do mesmo jeito? O importante é vocês estabelecerem uma rotina em relação a, por exemplo, você tá aqui. Se o bebê ele dorme mamando, então você todos os dias vai colocar ele para dormir mamando. Ah, mas Nairane, eu tô muito cansada. Eu acho que não tá funcionando ele dormir mamando, porque toda vez ele quer o peito para dormir de novo. Então, faça ele dormir sendo ninado, faça ele dormir no colo, faça ele dormir no sling. O importante é que todos os dias vocês tenham como é que eu vou dizer pra você? Um hábito de sonolência, um hábito de ninar, mas que, à medida que ele for crescendo, que ele não for aceitando mais, que vocês encontrem novas formas de fazer ele dormir. Quando eu falo pra vocês sempre fazerem do mesmo jeito, eu falo no período que ele tá na mesma idade, vocês entenderam? Por exemplo, de 0 a 4 meses ele está dormindo mamando. Então, se tá funcionando, vamos continuar dessa mesma forma. Nairane, ele tá demorando mais a pegar na soneca depois que ele passou dos 6 meses, por exemplo. Então, vamos encontrar uma nova forma de niná-lo, porque o bebê precisa. A maioria deles precisam desse balanço, precisa de ouvir um barulhinho do coração e tudo mais. Então, que vocês façam isso todos os dias, porque bebês amam previsibilidade. Mas se vocês perceberem que não está funcionando, vamos buscar uma outra forma que facilite esse adormecimento, entenderam? Então, gente, rotina não é algo, dormir, né? Dormir o adormecer, ele não é algo rígido, o bebê não tem sempre que dormir da mesma forma, e assim é a rotina. A rotina, ela é para facilitar a forma de você lidar com o bebê, as demandas dele, mas não significa que ela deve ser sempre rígida, inflexível. Eu mesmo deixei de sair várias vezes para não deixar o Henrique sair da rotina, para não tirar o Henrique da rotina dele, e isso também não foi legal. A gente fica meio assim paranoica, a gente fica meio louca. A gente precisa de um pouco de sanidade mental e às vezes sair da rotina ajuda a manter a nossa sanidade mental. E quando eu falo sobre rotinas flexíveis, significa também que se o bebê dorme às 10 horas, todo dia ele vai dormir às 10 horas da manhã. Não, gente. Significa que se ele dormir 10 e 10, tá tudo bem. E se ele dormir 15 para as 10, tá tudo bem. Mas o importante é vocês terem essa margem. É o bebê saber que ele, naquele momento que ele deu sono, ele vai dormir. Combinado? Então, gente, a rotina ela é fundamental porque ela traz previsibilidade para o bebê. Bebês amam saber o que vem a seguir.
E pra gente que tá cuidando, também facilita, porque você tem uma noção do horário que o bebê ele vai dormir, se você precisa fazer alguma coisa, ou se você está muito cansado, é uma forma que você tem de saber que horas que você vai conseguir descansar, e isso ajuda muito, traz conforto, né? Pensar assim, não, nossa, eu tô tão cansada, mas ainda bem que daqui a pouquinho esse bebê vai dormir. Gente, vocês também pensavam assim? Faz sentido pra vocês? O bebê vai dormir, ai meu Deus, eu vou descansar. Aí quando não dorme é uma frustração. Eu tô falando mentira, gente, me ajuda aí. Me ajuda aí, vai lá, Cristiane, que é mamãe recente, Juliana, que tem uma mocinha pequenininha, Kátia, Liliane, Geice. Fala que não é verdade, quando o bebê... Aí a Rebeca tá concordando aqui comigo. Quando o bebê fala que vai dormir, nossa, chega a ser um alívio. Porém, quando não dorme... Aí, gente, a gente fica com aquele sentimento assim, ai meu Deus, causa uma certa frustração. Isso é maternidade da vida real. A gente nem sempre pensa somente as coisas consideradas certas. A gente tem os nossos cansaços, nossos sofrimentos também. Então, hoje já tem estudos que comprovam que um bebê que tem rotina, que ele tem uma rotina fixa ali, ele tem uma certa previsibilidade, que ele tem uma rotina do sono bem estabelecida, eles têm uma melhora na atenção, eles têm melhora no comportamento, na aprendizagem e no controle emocional. Por isso que é tão importante, gente, essa questão da rotina. Aquele papo de que, bebê não tem que querer, bebê tem que se adequar às minhas necessidades. Eu não vou fazer rotina porque eu não quero que ele aprenda sempre a dormir de um mesmo jeito. Então, gente, é uma opinião de vocês. Aí a gente tem que ver cada um na sua realidade. Mas saiba que o bebê que tem uma rotina, ele consegue dormir melhor, ele consegue ter um melhor comportamento, ele chora menos, ele aprende com mais facilidade. Então tenha consciência, se você não quer, tudo bem. Mas não se assuste quando o bebê não dormir bem, quando ele estiver mais chorão, mais reclamão, necessitando mais de você. A rotina ela serve para isso, para nos ajudar nesse sentido. E, gente, a rotina, a gente não deve iniciar uma rotina pela metade do dia. Vou iniciar a rotina pela noite. Não, o ideal é você iniciar a rotina pelo horário que o bebê acordou de manhã. Todo o seu dia, todo o seu horário, ele vai se basear na hora que ele acorda. É a sua hora zero, tá bom? Nairane, mas eu vou viajar, eu vou começar a fazer rotina. Não faça rotina, não inicie rotina. Aliás, não faça não. Não inicie rotina no dia que você for viajar, no dia que o bebê tiver tomado vacina, no dia que o bebê não tiver dormido bem. Se você tá percebendo que tá nascendo dentinho ou que ele tá passando por um salto mais difícil, não inicie a rotina nesse dia. Deixe para vocês começarem, anotem isso aí também, tá? Iniciar a rotina no dia que o bebê estiver bem, no dia que ele estiver feliz, no dia que for um dia mais tranquilo, que vocês estiverem em casa. Ó, a Cristiane falou assim, ó, quando dorme você tem tanta coisa pra fazer que você não sabe o que você faz primeiro. Hoje eu vi até um riso a respeito disso. E é assim mesmo, as pessoas falam assim, mas por que você não dorme a hora que o bebê tá dormindo? Em primeiro lugar, meu bebê não está dormindo bem, nem nas sonecas. Em segundo lugar, minha filha, como é que eu vou dormir com tanta coisa que eu tenho pra fazer? Mas, Cristiane, tira um tempinho pra você descansar também, tá? É muito importante. A Liliane falou aqui, ó, eu sou a doida das rotinas. Rotina do sono, de banho, das refeições. Meu bebê, quando dou banho à noite, ele já fala, vamos mimir. Gente, olha que maravilha. Crianças que têm uma rotina, não só de sono, mas uma rotina diária, eles se sentem até mais seguros. Eles criam tanto hábito de hora de dormir que às vezes eles pedem. Isso não precisa ser bebê grande, não. Pode ser bebezinho pequeno, de 6 meses, 8 meses. Eles mesmos pedem para dormir, entendeu? Então isso é fundamental. E é rotina para tudo mesmo. Você não está errada, Liliane. Se funciona para você, excelente. Pra mim também sempre funcionou. As pessoas falavam assim, nossa, mas ele é tranquilo, né? Ele não chora. Eu falo, você não sabe a labuta que foi para manter a rotina. Desse jeito. Então, ó, já falei aqui pra vocês sobre não começar a rotina em dias difíceis, sobre a rotina deve ser estabelecida fielmente a partir dos 4 meses, deve ser uma rotina
flexível, não rígida, jamais. E aí vocês vão perguntar, mas e quando eu precisar sair? Esses dias eu estava assistindo até uma aula falando justamente sobre como fazer para que o bebê durma bem quando forem viajar. Gente, vocês têm que tentar aproximar o máximo possível da rotina do bebê dentro de casa quando ele estiver fora. Horário das sonequinhas, tentar encontrar um ambiente tranquilo, com menos barulho, com menos luzes, para a hora da soneca ele dormir bem, porque senão você vai ter problemas quando vocês forem viajar. Em vez de ser uma viagem prazerosa, de descanso, vai ser uma viagem mais cansativa, porque esse bebê não vai fazer sonecas, vai ficar estressado, ele vai dormir mal à noite. Então tentar aproximar ao máximo disso. Então, eu falo isso não só relacionado quando vocês estiverem fora, mas quando forem dormir também, proporcionar um ambiente bem parecido com o de casa e tá tudo bem e vai dar certo. Mas o principal é que se não der certo, que vocês tentem na próxima. Fez essa sonequinha aqui, tentei fazer essa soneca, mas ele não está no ambiente, estamos na rua, não deu certo. Tenta um pouquinho mais, sem forçar, fique calma. Gente, o principal problema de quando a gente sai de casa e a rotina não funciona, principalmente que o bebê não consegue dormir, é o quanto a gente fica pilhada, o quanto a gente fica nervosa. Os bebês, eles são igual uma esponjinha, eles captam tudo. Se o seu sistema de alerta e fuga, se o seu cortisol está lá no alto, o do bebê vai ficar também, ele vai perceber que você não está bem, então não vai conseguir fazer ele dormir. Então dê uma volta, procure em ambientes mais calmos, tentou fazer num lugar, não deu certo, procura em outro. E se de tudo não conseguiu fazer dormir, vamos tentar na próxima soneca, tá bom? Mas que você fique tranquilo. O principal, gente, é ficar tranquilo, principalmente quando sai de casa. E, pra mim, as 3 palavras principais para uma rotina dar certo, rotina diária, rotina do sono, são persistência, consistência e paciência. Se você persistir na rotina de sonecas, eu falei isso hoje, se eu não me engano, eu não sei se foi não sei se foi com a Cristiane ou se foi com uma outra pessoa que conversa comigo sobre sono. Mas eu tentei hoje e ele não quis. Gente, ele não está habituado a fazer sonecas todos os dias. Então, no início, ele vai estranhar. Por exemplo, Cristiane, vou pegar o seu exemplo. Seu bebezinho tem 4 meses. Normalmente, nessa idade, eles fazem 2 sonecas de manhã e 2 à tarde. Normalmente. Vamos supor que ele acorda 7 horas da manhã, ele vai ficar entre 2 horas, 2 horas e meia acordado feliz. Vocês lembram, gente? Eu já falei aqui com vocês, se eu não me engano, tem um vídeo lá no feed falando sobre as zonas verde, zona amarela e zona vermelha. Zona verde, ele está feliz, ele está super aberto a aprender novas coisas, a novos estímulos e tudo mais. Zona amarela é a zona a qual ele está dando sinais de que está com sono e de que precisa dormir. Nessa zona amarela não adianta vocês quererem cantar, vocês quererem dançar, vocês quererem mostrar coisas diferentes, que eles não vão estar abertos a esse tipo de estímulo. A zona vermelha é quando você não prestou atenção na zona amarela e deixou ele chegar na zona vermelha. Aí, gente, o nível de cortisol tá assim, ó, lá naquele cobertura de prédio de 100 andares. Ele vai estar lá no alto, entendeu? Então é difícil ele dormir. Então, Cristiane, voltando para o seu exemplo, seu bebê, ele acordou 7, então por volta de 9 e 9 e meia você vai começar o ritual da soneca com ele, certo? Vai. Se tiver um banho higiênico, banho relaxante, você pode dar. Se ele dormir mamando, você pode oferecer o seio, mas lembre-se de conversar com ele de que esse é o momento ao qual vocês estão se preparando, se organizando para ele poder descansar. O corpo do bebê, ele precisa desse momento de relaxamento. E ele vai estranhar no primeiro dia, ele vai estranhar no segundo, no terceiro ele já vai começar a estar, ele se adapta melhor. Falei bonitinho, Mari? Adapta. Eu tava falando adapta. E aí, ela me corrigiu. Mas tá bom, ele se adapta melhor. Então, ele se adapta. Ele se adapta melhor. Então, no 4º dia já vai ser melhor. Até que você vai perceber, Cristiane, que passou os 7 dias de sonecas todos os dias, nesses intervalos, ele vai se acostumar. Ele vai pegar na soneca de maneira mais fácil. Nairane, mas ele fez uma soneca muito curta. Uma soneca, gente, a duração ideal de soneca deve ser por volta de 40 a 50 minutos, que é o que dura o ciclo de sono do bebê. Entre sono REM e sono não REM. Se ele dormiu 50 minutos,
minutos ele já conseguiu descansar. Às vezes ele vai acordar chorando, provavelmente porque ele queria dormir mais e não conseguiu. Nesses casos a gente pode interferir, a gente pode tentar fazer ele dormir novamente, porque se ele conseguir pegar no sono, ele vai dormir o restante que ficou faltando. Quando eles acordam felizes, é porque o que eles dormiram foi suficiente para descansar. Então, não tem necessidade de você colocar para dormir mais. Porém, se ele acordou chorando, resmungando, irritado, passou meia hora, tá com sono de novo, então aquela soneca não foi suficiente. Então, vamos tentar colocar ele para dormir novamente, combinado? E aí, a próxima soneca, ela vai estar relacionada com a hora que ele acordou. Vamos supor que ele dormiu 9 horas. E aí ele dormiu 50 minutos, vamos por 10 horas. Por volta de 11h30, meio-dia, vai ser a hora de você organizar para ele fazer a próxima soneca. Gente, eu não tenho como dar para vocês um padrão específico, porque cada bebê é único. A rotina de sono, de sonecas, de sono noturno, a rotina diária, o bebê vai estabelecer junto com a mamãe. Eu não conheço o bebê da Cristiane, eu não conheço o bebê da Jace, para poder falar assim, o certo você tem que colocar ele com 2 horas para dormir, ponto, acabou. E se não dormir nessas 2 horas, você se vira, mas tem que dormir. Era isso que eu ouvia. Tá? Pois então, não vou falar isso pra vocês. Encontrem o tempo de janela que o seu bebê precisa para logo que ele começar a dar sinais de sono. Que bom, Mari, que você está aqui. Vocês colocarem esse bebê para dormir. Nairane, mas eu faço tudo relacionado à rotina. Ele acorda às 7 horas. Gente, inclusive tem um ponto importante que eu nem tinha colocado aqui no meu roteirinho, que é em relação à hora do bebê acordar. Não é saudável o bebê acordar 9 horas, 10 horas, 11 horas da manhã. Eu sei que pode ser muito bom, muito confortável, porque os pais conseguem dormir mais. Ó, que maravilha! Cristiane tá dizendo que o meu acabou de dormir, eu vim sua live. E, gente, se a live é do sono, o bebê dormiu, então eu tô no ótimo caminho. Então, gente, o padrão de horário, assim, o horário que normalmente os especialistas estudiosos recomendam que o bebê acorde entre 7 e 8 da manhã, para que vocês tenham um tempo para estabelecer uma rotina do dia, para que ele possa aproveitar o sol da manhã e tudo mais, certo? Então, Nairane, ele tá acordando entre 7 horas e 8 da manhã, eu tenho feito atividades, ele tem a quantidade de estímulos adequada, não está passando nem faltando, ele tem feito as sonecas todas as vezes que ele precisa, ele tem ido pra cama cedo, porque o horário do bebê dormir também é importante, porém, Nairane, ele não está dormindo bem à noite. A gente tem que avaliar sobre a questão, o som avaliado enquanto ele tá dormindo, se ele não está roncando, gente. Porque tem estudos que comprovam que por mais... Eu até falei isso na semana passada, que os bebês que roncam, eles não conseguem ter uma boa qualidade de sono. Então, incluam na rotina de vocês a lavagem nasal. Eu não vou cansar de bater nessa tecla não, gente. Façam lavagem nasal. Façam lavagem nasal. Não sabe como fazer? Eu tô preparando, que eu vou criar um material ótimo, um videozinho bem rapidinho para vocês aprenderem a fazer lavagem nasal. Até mesmo quando o bebê é pequenininho, tá? E, já foram vários pontos. Já falei pra vocês anotarem várias coisas, até já perdi a ordem. Mas eu vou falar aqui pra vocês agora de um, assim, ponto que se eu fosse colocar como importante, eu colocaria como um dos mais importantes. O primeiro que eu considero importante são as sonecas do dia. Mas vocês estabelecerem um ritual noturno, um ritual de sono noturno com seu bebê é fundamental, porque você vai estar aproveitando o horário em que está tendo o início do pico de melatonina, o sol está se escondendo, o corpo geneticamente está preparado para começar a se desligar nesse horário. Então, vocês começarem esse ritual noturno ali por volta de 18h30, 19 horas, gente, é assim, fundamental. O bebê, ele vai perceber que tem algo mudando, ele vai perceber que tem algo diferente, ele começa no processo de relaxamento, vocês já deixam as luzes mais desligadas. Tem vários modelos de ritual de sono noturno, vocês podem fazer massagem de Chantala, vocês podem levar ele para um banho relaxante com óleos essenciais, óleo de lavanda é maravilhoso para relaxar. O que for necessário, mas façam o ritual de sono noturno para que o bebê comece a se desligar, que seja através de uma música tranquila. Vocês vão perceber aí o que relaxa seu bebê, o que eles mais gostam. Mas lembre-se, gente, bebê não dorme 9, não dorme 10, não dorme 11 horas da noite. Se o seu bebê está ficando acordado até essa hora,
Provavelmente ele não fez as sonecas necessárias durante o dia. Isso, gente, eu falo assim, ó, até por volta de 1 ano, sabe? Que a partir disso, como eles dormem à tarde, a janela de sono fica maior, então eles não conseguem dormir tão cedo. Mas até 1 ano é tranquilo para vocês colocarem esse bebê para dormir entre 19 e 20 horas. É o máximo que eu falo pra vocês, das 19 às 20 horas, porque senão, gente, o nosso pico de melatonina é ali no máximo até as 10 horas da noite. Então, se você coloca seu bebê pra dormir 10, 11, você está perdendo o pico de melatonina. E a melatonina é o hormônio do sono, é o hormônio que faz com que o bebê relaxe, que ele tenha um sono de noite mais tranquilo. Um sono noturno mais tranquilo, é o que chama outros hormônios para atuarem como hormônio do crescimento. Então é fundamental que a gente inicie esse ritual do sono noturno, que essa seja uma rotina, essa é uma rotina que vocês podem estabelecer desde quando eles estão lá pequenininho, desde os primeiros dias de vida. Não precisa de ser após os 4 meses, tá bom? Combinado? Então, gente, eu coloquei aqui alguns itens, eu enumerei alguns itens e agora é hora de quem está anotando, anotarem aí. Alguém aí tá anotando, gente? Queria saber se tem alguém anotando. Eu vou responder uma pergunta aqui da Jéssica, ó, peraí. O meu bebê acorda às 7, porém mama e dorme de novo. Já tentei manter ele acordado, mas não tô conseguindo. Ele dorme. Não tem problema. Se ele tá acordando, se ele está mamando, está dormindo de novo, não tem problema. Isso deve ser o que está funcionando pra ele. E tá ótimo. Mas, será que não está acontecendo isso, Jéssica, porque ele tá indo dormir muito tarde à noite? Porque normalmente os bebês dormem entre 10 a 12 horas não seguidas, tá? É aquele papo de que, ai, meu bebê dormiu 10, 12 horas a noite inteira. Gente, não cai nesse papo de aranha, não. Olha, tem estudo, até inclusive dessa mesma Fundação Americana de Sono, que diz que eles consideram dormir a noite inteira bebês que dormem até mais de 5 horas sem precisar de mamar. Então, se vocês forem fazer a conta, por exemplo, de meia-noite às 5 da manhã, eles consideram que esse bebê dormiu a noite toda. Então, Jéssica, olha direitinho, porque talvez esse bebê tá indo dormir muito tarde, ele precisa de várias horas de sono, então ele está compensando essas horas de sono de manhã. Combinado? Beleza? Certinho? Deixa eu ver a outra perguntinha aqui, ó. Aqui, a Geice, aqui está no revezamento do sono. Uma dorme, a outra acorda. Esse é um problema de gemelares. Geice, cada um é de um jeito, né? Cada uma tem a sua personalidade. Como você mesmo falou, você tem as suas 2 pimentinhas. O que você pode fazer é tentar aproximar, porque acaba que uma acorda a outra. Então, se não tá dando certo, você pode colocar para fazer as sonequinhas em quartos separados, porque talvez pode resolver a questão das suas, mas aí é bem cansativo, você precisa de alguém para te ajudar. Espero que tenha alguém te ajudando. Aí, ó, a Jéssica falou aqui, ó, ele dorme 9 às 9h30. Então, se você ver, Jéssica, ele tá acordando às 9, ele tá fazendo as 12 horas de sono. Mas então, eu oriento você a passar para dormir entre 19 e 20 horas. Vocês vão falar assim, Nairane, mas eu gosto tanto de dormir até mais tarde. Eu entendo você, Jéssica, eu entendo. Só que não é o mais saudável pro seu bebê. Você tem o direito de fazer isso, né? É a rotina da sua casa, é a sua vida, mas a gente tem que pensar no que realmente é saudável para o seu pequenino. Eu não sei se é menina, se é menino, mas assim, não é o recomendado. Bebês precisam dormir. Qual que é a idade do seu bebê, Jéssica? Então, gente, enquanto a Jéssica responde aqui, eu vou falar aqui pra vocês os itens que eu separei como fundamentais para melhorar o sono do seu bebê. Ambiente organizado, conhecimento sobre as janelas do sono de acordo com a idade do seu bebê, se ele está amamentando bem, se ele está se alimentando bem, se não está só mamando, se está na mamadeira, mas ele precisa estar bem alimentado para que ele durma bem, para que ele tenha uma boa soneca. Ele tem que estar numa temperatura agradável, que acaba entrando ali como ambiente organizado. Ele tem que se sentir seguro, porque os bebês, eles acordam principalmente ali de 0 a 3 meses, porque eles não se sentem seguros para dormir. A nossa genética, ela não evoluiu tanto quanto nós, tanto quanto as nossas condições, quanto a ciência, quanto tudo evoluiu. Então, gente, até hoje, quando o bebê dorme, a parte ali instintiva dele,
vai estar ativada. Então ele vai sentir que se ele dormir, algum animal pode vir atacá-lo. Então ele precisa se sentir seguro para dormir. Então quando você vai tentar colocar ele para dormir lá no berço, às vezes ele não vai dormir tão bem quanto se ele estivesse dormindo no sling ou se ele estivesse dormindo na cama com você, porque ele não vai se sentir seguro. Item 7, importantíssimo, é a repetição. Você fazer uma coisa só várias e várias vezes ao dia. Eu lembrei que eu esqueci de falar lá atrás que à medida que eles vão crescendo, acho que eu até falei, né? Eles vão precisando, mudando o jeito de dormir. Henrique já teve períodos que dormia diretamente no berço, já teve períodos que tinha que dormir sendo ninado no colo, em pé, outras vezes que tinha que dormir sentado na poltrona, mas ele ia mudando isso não do dia pra noite, sabe? Ele ia ficando mais resistente, à medida que ele ia ficando mais resistente, eu ia adaptando a forma de fazê-lo dormir. E o 8º item, que pode ser importantíssimo para o seu bebê dormir bem, é o ruído branco. Tem gente que é super adepta. O ruído branco deve ser algo confortável para a família, nada de um barulho irritante ou de um barulho muito alto. Ruído branco, para quem não conhece, é um som suave, feito especialmente com a intenção de acalmar e relaxar a mente e o corpo. Tem adultos que, quando estão fazendo higiene do sono, utilizam ruído branco. Então, para bebê, isso também é muito bom, porque ele dorme ouvindo barulho e acorda ouvindo esse barulho. Então, isso ajuda muito. Tem alguns ruídos brancos que até imitam o som do útero, o som do batimento da mamãe. Se você não tem como aderir um aparelho que faça ruído branco, até aquele que normalmente nossos avós já faziam para os bebês dormir, também é um ruído branco, também pode trazer tranquilidade para o bebê. Mas, então, gente, a criança para dormir, ela precisa estar com 3 itens em dias. Estar com sono, estar conectada, e quando ela está conectada, ela se sente segura, tá? Essa conexão, ela é fundamental, normalmente ela acontece com a mãe ou com algum cuidador que já está lhe ajudando, e ela precisa se sentir relaxada. Gente, sabe o que eu tava pensando aqui? Eu queria falar com vocês hoje sobre diário de sono, só que eu tô achando que vai ficar muito extensa a nossa live. Então talvez eu vou fazer um vídeo separado sobre o diário do sono, porque eu considero fundamental. Eu ainda vou resolver aqui com a nossa equipe se eu vou fazer a live da semana que vem falando sobre o diário do sono, porque eu achei que tava pouquinha coisa, mas acabou ficando muita. A pessoa que fala demais. Aí, ó, essa aqui, gente, Vera Lúcia, a vovó do Henrique. Segundo ela, já ficou até bem surda de tanto fazer porque ele e o Henrique só dormia fazendo esse chiado. Ai, gente, não riam de mim, porque isso é muito sério. Mas agora, gente, eu deixei por último, que é em relação à qualidade do sono dos bebês e as telas. A Academia Pediátrica Americana, gente, não vou conseguir falar, mas é a Academia de Pediatria Americana. Uhul, consegui. Ela fala que os bebês, eles devem ter acesso à tela somente a partir dos 2 anos de idade. A gente sabe que essa não é a nossa realidade. Não é a minha realidade. Henrique teve acesso, mas eu sou enjoada até hoje com isso, porque eu controlo ao máximo. Porque realmente, gente, as telas celular, televisão, tablets, elas interferem na qualidade do sono do nosso bebê. Isso porque a luz da tela, ela bloqueia a tela, ela bloqueia a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o bebê, ele não consegue pegar no sono, ele fica sempre em alerta. Então, como é que ele vai pegar no sono se ele ficou ali 1 hora olhando pro tablet o tempo todo? E, com isso, sem essa melatonina, o bebê não consegue perceber que está na hora de dormir. Então, isso interfere diretamente no relógio biológico do sono dos seus bebês. E eles dizem que, se não for possível evitar de que o bebê tenha acesso a essas telas, aos tablets e tudo mais antes dos 2 anos, que pelo menos haja um controle de não ter acesso a 2 horas antes do sono. Bebês maiores têm a janela de sono maior. Então, gente, não tem necessidade de colocar nenhum tipo de desenho pro bebê enquanto ele está ali com 6 meses, 8 meses de idade. É totalmente dispensável, gente. Se não tem jeito mesmo, vocês tentam, mas coloca no menor tempo possível para não evitar
para evitar que o bebê tenha contato com tela e isso interfira no sono. Então, gente, sobre o diário do sono. Mari, você quer me dar um pitaco aqui do que a gente faz? Porque eu acho que eu já estendi, já foram 50 minutos de live. A Mari tá sempre aqui, gente, online junto comigo. Porque o que acontece, gente? Esse diário do sono é uma forma que vocês vão ter de anotar tudo. Mas você sabe o que é assim? Anotar tudo relacionado ao dia do seu filho. E através dessas anotações, vocês vão saber o que funciona, o que não funciona, o que atrapalhou, o que deixa o bebê mais agitado. Por exemplo, se vocês fizeram um passeio durante a manhã e aí com isso o bebê não cochilou, não fez a soneca da manhã. Então você deixa esse passeio para a tarde, que é um período que eles ficam acordados por mais tempo. Entendeu o que eu tô dizendo? Ó, o bebê acordou 7 horas da manhã. Coloquei ele para dormir, ele tomou banho, ele brincou, e aí tal hora ele foi dormir. Como que ele foi dormir? Vocês fazerem esse diário de sono vai facilitar para vocês reconhecerem o que não funcionou ou o que funcionou. Qual foi a estratégia que vocês utilizaram? Ó, hoje eu fiz ele dormir no colo, sendo ninado. Ele gastou 5 minutos para dormir. Aí hoje eu tentei fazer ele dormir lá na poltrona, mas ele demorou 20 minutos para dormir. Ou seja, nesse momento, ninar tá sendo mais eficiente para ele. E é isso que funciona, gente. É vocês conhecerem o bebê de vocês. É vocês saberem o que ele precisa, quando ele precisa. Se o seu bebê dormiu mais tempo num ambiente mais tranquilo, então que na próxima soneca você coloque ele num local mais tranquilo. Vocês só vão poder avaliar o que realmente funcionou quando vocês anotar, porque a nossa cabeça é falha, principalmente a de mãe, principalmente se estiver com um bebê recém-nascido. Os hormônios não ajudam, a memória falha mesmo. Então, não, eu já tô falando aqui, Mari. Perguntei pra vocês se eu falava sobre o diário do sono, porque já foram muito tempo, mas eu resolvi falar porque é mais fácil. E depois, se alguém tiver dúvida sobre o que é o diário do sono, é só me perguntar no direct. E mais pra frente a gente vai elaborar um material bem especial pra vocês sobre o diário de sono. Mas vocês podem fazer isso em casa, gente. Pega um caderninho, peguem uma agenda, anotem tudo do período de manhã, do período da tarde, do período da noite. Olha, essa noite eu fiz massagem Chantala no ritual do sono noturno e ele pegou no sono super rápido, ele dormiu bem. Ótimo, inclua a Chantala na sua rotina de sono noturno. Ah, mas Nairane, eu levei ele para poder dar um banho de sol, fiz tal brincadeira e ele não dormiu direito. Então, foi um excesso de estímulos. Vamos evitar essa brincadeira. Vamos colocar essa brincadeira assim que ele acordar, porque aí ele, quando for dormir, já tá mais longe do horário de dormir. E é isso, gente, porque o que vocês precisam ter consciência é que para o seu bebê dormir bem, é preciso que nós, mamães, reconheçamos o tipo de bebê que a gente tem. Não é tabela única. Nosso filho não é robô. Nosso filho não é a máquina. Não existe um único método exclusivo que faça seu filho dormir. Vocês entenderam? Não caiam nessas ciladas. Se você encontrou alguma consultora do sono que respeita seu bebê dormir mamando, seu bebê dormir no colo, cama compartilhada, essa é boa, porque a gente precisa respeitar a realidade de cada família. É isso que funciona, entendeu? E o sono noturno, gente, para que ele tenha um sono noturno melhor, ele precisa de fazer boas sonecas durante o dia, porque o nosso objetivo não é fazer o nosso bebê dormir 10, 12 horas por noite, porque isso aí, gente, funciona, claro, porque é uma coisa, você tá condicionando o seu filho a uma situação e eles aprendem tudo, mas não é o ideal, não é o mais recomendado, certo? Seu bebê dificilmente vai, ainda mais se ele tiver até 4 meses, estiver aumentando em livre demanda, dificilmente ele vai dormir de 10 a 12 horas seguidas ininterruptas. Isso aí é só um meio de vender durante a nossa dor, tá? Ó, deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui, ó. Meu filho tem 3 anos e não quer dormir, mais a soneca da tarde. Ele já pode ficar sem? Sim. O que vai determinar se o seu filho vai conseguir ficar, se ele vai conseguir ficar sem a soneca, é se ele está tendo um bom sono noturno e se ele não está ficando estressado durante o dia. Porque alguns bebês, nessa idade, eles já nem precisam mais. Porém, tem outros que precisam da soneca até os 5 anos. Tem bebês que dormem à tarde até os 5 anos de idade e tá tudo bem. Por isso que eu falo pra vocês que não existe tabela.
Se ele não quiser dormir mais, tá tudo bem. Vou dar o meu exemplo. Henrique tem dias que não dorme à noite. Não dorme de tarde. Só que das 6 horas, 7 horas da noite, ele já está super estressado. Eu fiz a minha parte, tentei colocar ele para dormir. O que que eu posso fazer? Colocar ele para o sono noturno mais cedo. E no outro dia eu tento de novo, porque eu sei que ainda faz falta para ele. O dia que se ele estiver chegando ali por volta às 6, 7, 8 horas da noite e ele não está nervoso, não está chorando, não está agitado, então quer dizer que ele não está precisando. Então não tem nada de errado com isso. Não, Jéssica, você não tá errada não, tá toda errada não, tá? Não, esquece isso. Não tô aqui falando que você tá errada, tô aqui pra dizer coisas que você pode fazer para melhorar. Como você disse que esse bebê acorda às 9, eu disse que provavelmente ele tá fazendo isso porque ele dorme mais tarde. Então, o ideal seria você colocar ele mais cedo. Mas se na sua família tem, ainda mais que tem pais que chegam tarde em casa, mães também, né, que chegam tarde em casa, que quer ter contato com os filhos, que os filhos ficam com vontade de ter mais contato com os pais e não dá certo de dormir às 7, às 8, encaixe isso de forma que vocês consigam ter esse contato e que ele consiga dormir o mais cedo possível, tá? Não existe isso, gente. Existe o que é melhor pro bebê ou o que é recomendado. Mas se você tá fazendo a sua casa e está funcionando, se tá tudo bem, se ele tá fazendo a soneca, se ele tá dormindo bem à noite, não tem necessidade de mudar nada não, tá bom? Não precisa se apavorar. Gente, então, agora vamos agora para nossa parte aqui dos depoimentos. Eu quero saber quem é que quer participar comigo aqui agora ao vivo. Vamos ver se alguém vai se manifestar. Rebeca, você ainda tá aí? Se você tiver aí, levantar a mão. Porque, ó, gente, eu já tinha aqui uma na agulha preparada. Se ninguém levantasse a mão, eu vou levantar o meu dedo da dedocracia e vou chamar. Rebeca tá aí ainda? Gente, manda coraçãozinho pra mim. Eu acabei de receber umzinho aqui agora. Ai, gostei de ver. Deixa eu ver se a Rebeca ainda tá aqui pra eu poder chamar ela. Ela tá, gente. Produzida. Eu acho tão momento nosso aqui. Seja bem-vinda ao nosso lar, nossa casa. Tá me ouvindo? Tô. Aí, vamos lá, Rebeca. O que você tem para contar para nós? Ou se você tiver alguma dúvida, o que você quer trazer para gente? Gente, essa mulher sabe tudo. Pensa, vocês não sabem o que eu aprendo com ela. Que isso? Verdade. É, então, o que eu tenho a dizer é que eu tive duas experiências, né? E cada uma diferente da outra. Totalmente diferente um do outro. Né? Uma dorme com uma luzinha na tomada, o outro dorme no escuro. Um eu uso ruído branco à tarde, na soneca da tarde. A outra já tem 7 anos, não quer mais dormir à tarde, né? Até porque ela estuda também. Aham. Então, assim, eu fui descobrir janela do sono, né? Todas essas dicas aí agora, né? Quando o ano passado, quando o Mikael nasceu. E que eu não tinha essas informações há 7 anos atrás, né? Então foram muito válidas. Todas essas dicas a gente vai ajustando, né? De acordo com o que o bebê realmente, a necessidade do bebê. Uma coisa que, assim, bem difícil é que você tem que realmente ajustar toda a rotina da casa. Né? Essa foi a parte mais Justamente. difícil para mim, porque é que Uhum. nós dormimos muito tarde, assistia filme à noite, né? E ele é totalmente metódico, ele só dorme com silêncio, aí tem o ruído branco, né? Então hoje a gente já consegue ter a rotina dele, já tá mudando, Qual que assim, é o como nome você disse, dele? né? Mikael. Aí, o Mikael. Oi, Mikael. Gente, ele é muito fofo, muito maravilhoso. Ontem eu conheci. Na verdade, ontem ele foi na farmácia, assim, eu tive mais oportunidade de ficar mais pertinho. Mas, Rebeca, você falou uma coisa que é fundamental e que eu bato muito na tecla. Cada bebê tem a sua individualidade. Não somos nós, mães, que condicionamos os bebês à condição de escuro, a de barulho,
Gente, é uma coisa que eles nascem assim. Não foi nós que colocamos essas condições para ele. A gente só percebeu que quando proporcionava um ambiente adequado, o ambiente ao qual ele precisava para poder dormir, era isso que funcionava. E aonde que está o erro disso? Porque eu já fui muito criticada por isso, sabe, Rebeca? Por evitar de sair, porque às vezes eu não queria tirar ele da sonequinha, porque eu ficava morrendo de dó dele estar com sono e não conseguir dormir. Porque a minha rotina dependia da dele. Então, acho que a nossa criação, os nossos pais, eles tinham até dificuldade de lidar com isso, porque para eles a gente dormia na onde que desce, do jeito que desce, e pronto, acabou. Só que eu também não tive, Rebeca, acesso a essas informações. Eu falo direto, se eu soubesse disso, se eu tivesse acesso a essas informações, até se eu buscasse esse tipo de informação quando eu estava gestante, tudo tinha sido muito mais fácil. E aí, como você mesmo trouxe, uma foi totalmente diferente do outro. E só nós, mães e pais também, que conseguem lidar, que conseguem entender, que conseguem perceber o que realmente funciona e a partir disso proporcionar melhor sono noturno. Pessoal, tchau, Micael! Tá. Até mais. Então é isso, gente. Vocês viram aí, né? O importante é a gente conhecer a individualidade, a diferença de cada um. Agradeço muito vocês. A live vai ficar salva. Para quem ficou com a gente aqui até agora, o meu muito obrigado. Ó, não se esqueçam. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam nossos vídeos, ativem as notificações. E me sigam aqui no Instagram também, ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente for postando aqui. E até terça que vem. Beijo!